Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu tô aqui na trilha PEP 8 com o Michael de Matos. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como criar uma interface para o seu script Python usando o GTK e o Glade, certo? Antes de passar, vocês estão me ouvindo de boa? Beleza. Antes de passar a palavra para o Michael, eu quero lembrar que a discussão vai rolar pelo Discord, no canal da PEP 8, beleza? Podem mandar lá suas dúvidas, que no final, se tiver um tempinho, a gente vai ver. E a transmissão é lá pelo YouTube, beleza? Por falar em redes sociais, eu queria lembrar vocês de utilizar a hashtag PyBR2020 para fazer uns posts aí no Twitter, no Instagram, beleza? Qualquer post referente ao evento vocês podem usar. Sem mais delongas agora, eu vou passar a palavra para o palestrante. Ele é o Michael de Matos, ele tem 26 anos, é técnico em informática licenciado pelo Senac SP, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas na Universidade Paulista Unip, e vai falar para a gente hoje sobre como criar uma interface gráfica para um script Python. Beleza? A palavra está contigo, Michael. Boa noite, pessoal. É uma grande honra estar participando da Python Brasil 2020, né? Eu vim até aqui, né, para poder estar compartilhando com vocês aí um pouquinho da minha experiência aí profissional, né? Falando um pouquinho do que eu utilizo aí para poder no meu trabalho, no meu dia a dia. E espero poder compartilhar o meu conhecimento e ajudar os demais Pythonistas aí. Pessoal, eu deixei aqui, né, já no primeiro slide, o tema já da palestra, né, que é a interface gráfica para o seu script Python com o GTK e o Glade. Eu vou bater um papo aqui com vocês sobre o que é o GTK, o que é o Glade, como eles funcionam, né, e assim por diante. Eu deixei aqui, eu criei um repositório no GitHub com conteúdo, né, que vai ser apresentado aqui nessa palestra, e juntamente também com os slides, né, que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Então, se vocês quiserem consultar qualquer conteúdo da palestra, é só estar acessando lá o GitHub nesse endereço que está aqui, né? Bom, então, como já disseram aí, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Michael de Matos, né? Eu sou casado e pai do pequeno Júlio César, né? Me tornei pai aí no final do ano passado, né? E eu possuo na minha grade acadêmica técnico em informática, licenciado pelo Senac São Paulo, e também sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Paulista Unip. Eu conheci o Python no final de 2016, e desde então, né, eu venho me dedicando aí a conhecer a linguagem, né, e os seus frameworks, e dentre eles aí eu cheguei a estudar o Kivy, o Django, e o GTK aí, propriamente dito, que eu foquei um pouquinho mais, né. Eu trabalho em Ribeirão Preto, São Paulo, desde março de 2020, onde eu aceitei uma proposta, né, para poder trabalhar em uma empresa que faz o desenvolvimento do ERP internamente, utilizando Python, né, e o GTK. Bom, queria falar aqui para vocês um pouquinho sobre o que é, né, o GTK. O GTK ele já foi chamado também de GTK Plus, o GIMP Toolkit, né, vamos dizer assim, justamente, né, porque o GTK ele nasceu aí da necessidade, vamos dizer assim, de se criar o GIMP, né? O pessoal envolvido aí no projeto do GIMP, que é um editor de imagens aí similar aí ao Photoshop, né, que é o mais conhecido. E então, quando o pessoal deu o start no desenvolvimento do GIMP, né, eles começaram a desenvolver alguns widgets para poder estar manipulando ali a interface, né, fazendo o tratamento, vamos dizer assim, de uma forma mais visual. Então, foram se desenvolvendo alguns componentes visuais, e isso foi crescendo, né, até um certo ponto ali que eles viram que isso se tornou um framework, e eles disponibilizaram aí para a comunidade, e aí, por si só, ele foi batizado de algumas formas, e depois se tornou aí propriamente GTK Plus. Então, né, praticamente aqui, falando um pouquinho aqui dos principais usos aí do GTK, o GTK, né, por si próprio, aí, o projeto Gnome é todo construído com o GTK,
né, uma plataforma gráfica aí para Linux, né, uma das mais utilizadas, né, vamos dizer assim, mais conhecidas, e praticamente aí a grama das aplicações, a parte da interface gráfica de sistemas Unix, né, na parte do Linux, praticamente aí são construídos com GTK ou o Qt, né, na sua grande maioria, vamos dizer assim. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre alguns pontos legais aí do GTK, né, a evolução do GTK. Uma das grandes evoluções, né, que eu vejo que o GTK alcançou, vamos dizer assim, foi a partir ali da versão 2x, que ele passou aí a implementar o Cairo, lá em 2005, mais ou menos. E o Cairo, não sei, para quem não conhece, né, uma das bibliotecas de software livre para desenho em duas dimensões, né, em 2D, e ela é muito utilizada aí pelo pessoal do software livre. E hoje o GTK, né, utiliza praticamente para quase todos os desenhos dos widgets, ele utiliza o Cairo aí para poder fazer essa pegada, né? E também, né, falando um pouquinho aqui, a partir do GTK na versão 3x, ele passou a integrar aí o GObject Introspection, que funciona aí como se fosse uma camada, né, de acesso, um middleware, às bibliotecas nativas, né, escritas em C, né? As bibliotecas nativas escritas utilizando o GTK, só que em C, né? Então, isso daí foi uma evolução muito bacana, né? Porque o que acontece, né? O GTK é um framework, ele nasceu para poder ser utilizado com C, porém, né? Se foram criadas variações, né? Variações para se utilizar com Python, com Perl, com Vala, entre outras linguagens, né? E o que acontecia antes dessa versão 3, né? Se surgisse uma novidade no GTK, né, vamos dizer assim, uma função nova que foi escrita em C nativamente, dependia da comunidade, por exemplo, de Python, né, que era o PyGTK, que dependia do pessoal do PyGTK a fazer aquela implementação em Python e disponibilizar para a comunidade, né? E assim vice-versa para as demais distribuições do GTK. Quando o GObject Introspection foi incorporado, né, no projeto do GTK, como ele funciona como um middleware para acesso nas bibliotecas nativas em C, já se nos fez mais necessário, né? Então, surgiu uma nova novidade, a lib que já faz esse processo de introspecção entre as bibliotecas escritas em C, já são acessadas, né, automaticamente. Então, você recebe as modificações com muito mais facilidade e uma comunidade contribui para um propósito só, que ajuda as demais comunidades que utilizam essa variação com outra linguagem, né? Então, uma das grandes evoluções aí do GTK, praticamente aí surgiu na era aí 3x do GTK. Né? No finalzinho do 2x, né, vamos dizer assim, para o 3x do GTK. Aqui tem um desenho, mais ou menos, como que funciona, né, a introspecção aí do GTK, no caso aí para o Python, né, vamos dizer assim. Eu estou deixando links aí nas referências, né, para cada slide aí que eu estou apresentando. Se eu acabar esquecendo de algum aí, vocês podem me dar um toque que a gente pode bater um papo, né? Então, praticamente isso aqui é o desenho, né, como que funciona a introspecção com maiores detalhes, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes referente à introspecção do GTK, é uma coisa um pouquinho complexa, mas aí a gente pode bater um papo aí depois aí no Discord, falando um pouquinho mais sobre essa funcionalidade aí do GTK. Bom, falando aqui um pouquinho, né, do porquê GTK, né, o porquê que faria com que a sua startup, ou você, ou a empresa onde você trabalha, utilizasse o GTK, né? Isso aqui é um ponto de vista um pouco mais, vamos dizer assim, da comunidade geral, né? Porque um dos grandes motivos é porque ele é muito utilizado, né? Se a gente for falar somente do projeto Gnome, né? Um projeto gigante com diversos aplicativos, né? Todos eles construídos com GTK, então você vai ter onde sempre correr em questão de documentação, como se faz alguma coisa aqui, como se faz outra coisa ali.
e uma documentação muito vasta, né? Então, vamos falando, dando continuidade aqui, ele é estável e maduro, né? Se for analisar aí, conforme a popularização dos desktops aí pessoais lá na metade do século, na metade dos anos 90, né? A gente viu ali a popularização dos desktops pessoais, e a era Linux praticamente começou a nascer, e praticamente ali o GTK nasceu junto com o final da era ali do MS-DOS, né, quando os sistemas passaram a incorporar uma interface gráfica, né, e se for se dizer, praticamente o GTK nasceu, né, nessa era, e vem evoluindo aí desde então, né, e passou a ser muito utilizado aí por diversos contribuidores, né, muitas pessoas contribuem com o projeto diariamente, né, e ele vem evoluindo desde então, e continua esse ano evoluindo. Possivelmente vamos ter uma versão 4x aí do GTK, talvez ainda este ano, né? Uma das grandes vantagens aqui que eu queria ressaltar é que ele é bem documentado. Praticamente aí para cada função do GTK, qualquer coisa que você vai encontrar documentação. Vai encontrar documentação em Python, em C, em qualquer variação das linguagens que ele é suportado, né? Ele é um software livre, né? Portanto, é livre de royalty, e disponível também para ser utilizado, conforme eu disse, não só pelo Python, mas sim por JavaScript, Rush, Vala, o C, né, que ele já é nativo, e o Perl, né, C++ também, e por aí vai. E também, né, o GTK, ele, por si só, ele já é a gente já consegue fazer tudo somente com ele, o Python, né, a gente consegue construir os widgets sem a necessidade, né, de se ter um construtor de interfaces gráficas, né, mas a gente olhando para a internet, a gente vê muitas pessoas levantando críticas e falando, o código fica redundante, né, a quantidade de código, né, que você precisa escrever para poder fazer com que um widget seja apresentado na tela. Então a gente tem diversas críticas em relação a esse detalhe aí do GTK, né? Mas a gente consegue contornar esse problema aí utilizando o Glade, né? O Glade, ele é um construtor, então, de interfaces gráficas, né? Ele é de código livre, né? Também, né? Software livre, que permite aí a integração com a classe Builder do GTK, né? Que com isso a gente consegue aí fazer praticamente aquele arrasta e solta, né? A gente consegue aí desenhar os widgets de forma interativa, né? E também uma coisa bacana, né, que você consegue separar muito bem ali o front-end do back-end, né? Então, isso fica legal porque você consegue remanejar mais melhor a sua equipe para poder estar trabalhando com GTK, Python e o Glade, né? E também, como eu disse, né, ele é livre de royalty, então isso aí é muito bacana, hein, principalmente para empresas aí que possuem um baixo orçamento, para poder investir em ferramentas aí para poder começar a fazer a construção aí de um micro aplicativo ou uma solução completa, como um RP, por aí vai. E aqui é um ponto de vista um pouquinho mais pessoal, né? O porquê que eu utilizo o GTK. O principal é porque eu trabalho com isso, né? Porque eu ganho dinheiro trabalhando com GTK, né? Mas não é só por causa do dinheiro, e sim porque eu gosto muito do GTK, né? Quando eu conheci o GTK, eu gostei muito de como ele trabalha, né? De como que a gente desenvolve, e achei muito legal essa interação, né? Então, um dos principais motivos aí pelo qual eu prefiro a utilização do GTK como toolkit aí de criação de apps com interface gráfica, né? É que ele é multiplataforma, né? Então, roda nativamente em Linux, em Raspberry Pi, Mac, Windows, né? Mas aí a facilidade em se desenvolver está nessas três primeiras plataformas, né? O Windows é possível, mas a gente tem que dar um contorno um pouquinho maior ali para fazer com que as coisas funcionem, né? Mas também é possível, né? Você desenvolver para todas essas plataformas aí, praticamente aí sem mudar quase que nada, né? Eu acredito assim que é ilusão falar que a gente desenvolve para todas as plataformas aí sem mudar realmente nada, né? Quando a gente se fala de
programação desktop, porque existem muitas variáveis que podem variar conforme você for utilizando isso de sistema para sistema, né? E também eu acho, assim, uma grande vantagem, é ideal para trabalhar com equipes pequenas, né, trabalhando com GTK, porque permite aí que um único programador trabalhe aí em 3 ou mais stacks ao mesmo tempo, né? Você consegue colocar um cara para trabalhar no front-end, no back-end e no banco de dados, né? Porque conforme você vai pegando habilidade ali, você vai ver que é fácil, né? E você consegue estar gerenciando essas 3 etapas aí da construção do seu software, né? E beleza, né? A gente viu as vantagens do GTK e tal, mas aí a gente tem que ter algum certo requisito para a gente começar aí a desenvolver com GTK. Não é nada tão avançado, né? Mas é um conceito básico, né? Isso aí, a gente, na própria documentação, que eu deixei o link aqui para vocês vão encontrar essa referência, né? Então, antes de você começar ali a desenvolver com GTK, né, é interessante aí que você já possua alguma bagagem, né, de Python, né, já saiba alguma coisa, porque aí você vai trabalhar com GUI, né, a gente começa a encontrar alguns problemas que são resolvidos de formas diferentes e que para esses problemas serem resolvidos, você precisa ter esses conceitos já bem estabelecidos em sua mente, né? Principalmente conceitos muito básicos aí de Python, né? Principalmente saber trabalhar com string, float, inteiros, a gente saber trabalhar com funções, com classes, né? Entender um pouquinho ali de orientação a objetos. Então, são conceitos básicos, né? Que a gente precisa já ter bem estabelecido para a gente conseguir trabalhar ali legal com o GTK sem ter muitos problemas, né? Vou mostrar aqui pelo menos um print, né? A gente vai mostrar um pouquinho de código, a gente vai ver alguma coisa aí um pouquinho mais detalhada, mas aqui é somente um print para poder mostrar para vocês. Aqui é a interface do Glade, né? Então, aqui a gente possui aqui diversas ferramentas para poder fazer a construção da interface gráfica, onde que a gente tem componentes ali de janelas, né? Labels, botões, a gente tem toolbar, a gente tem tree view, que seriam as grades onde são exibidas as informações. A gente tem diversos componentes aí para poder atender 100% o desenvolvimento aí de uma aplicação desktop, né? Além dessa parte desktop, né, a gente também tem um recurso de WebView, né, que a gente pode utilizar o WebView para poder fazer renderização de páginas HTML, né, rodar sites, sem ter que a gente mostrar a URL que o usuário está acessando, né? Isso é muito bacana, né? Dá para a gente poder construir algumas aplicações com isso e complementar algum módulo do seu script que você esteja construindo, né? Às vezes você tem que renderizar alguma informação para um template que você já tem pronto em uma linguagem web, você pode renderizar isso através do GTK também, né, e proporciona essa facilidade para a gente. E beleza, né? Então, a gente salvou, né, o nosso projeto construído pelo Glade. Ele gera um XML, né? Ele gera um XML. Esse XML que pode ser salvo com 2 extensões, .glade ou .ui, né? Que ele traz essa estrutura aqui para a gente, que é a criação da interface gráfica, né? Em formato XML. É um formato bem básico, que a gente olhando assim, a gente já consegue ter noção da construção dos widgets por si próprio, né? A gente tem ali a primeira tag, que se refere ali à interface, e dentro da interface a gente possui ali os objetos, as propriedades, né, os sinais também, que são os eventos que ocorrem dentro de cada widget, né? Então, cada widget pode conter diversos sinais diferentes, né? Você pode tratar diversos sinais que são equiparados a eventos, né? E você pode manipular esses sinais aí também depois lá com o Python, né? Então, a estrutura básica então, de um arquivo XML gerado pelo Glade é a interface, os objetos contidos dentro dela, as propriedades dos objetos, os sinais, né?
e os atributos também desse objeto, né? Porque às vezes ele possui alguns atributos também. Então, falando aqui, a gente salvou aquele projeto, então a gente precisa aí construir uma estrutura básica aí para poder fazer com que a gente consiga rodar, né, esse nosso projeto ali com o Python, né? Existem diversos modelos, mas eu costumo sempre utilizar essa estrutura aqui, né, onde que eu importo ali primeiramente ali o GObject Introspection, né, que é para poder fazer aquele middleware entre a chamada das bibliotecas escritas em C, nativamente do GTK, e posteriormente a isso, né, a gente pega aqui, instancia a classe builder do GTK e faz a leitura daquele XML que eu acabei de salvar ele, né, no formato ali, no caso, salvei no formato I. Feito isso, né, eu crio uma classe, eu chamei essa classe aqui de handler, porque é onde eu vou manipular os widgets que tem dentro da minha interface, né? Depois eu chamei aqui uma função ali, um construtor ali, dunder init, passei ali os atributos dessa inicialização, e posteriormente ali eu tenho acesso aos meus widgets, né? No caso ali, no meu widget eu tenho somente uma label, né? Que eu fiz acesso a ela, e por enquanto eu não fiz nada com ela, mas a partir desse momento, né, eu consigo trabalhar todos os atributos desse meu componente label aqui com o Python, né? E falando a respeito dos sinais, né, os eventos dos meus componentes, no XML anterior ali, eu tinha um sinal vinculado à minha janela, que era o sinal referente à destruição da aplicação. Quando a gente clica no xizinho lá da janela, ele vai fechar a aplicação, e isso gera um evento, né, um callback, e eu trato isso através de uma função, né, nesse escopo de criação aqui de um script. E ao então ocorrer esse sinal, eu chamo aqui o GTK main kit, que faz que ele encerra o loop de execução ali do GTK. Ali embaixo eu utilizo o builder.connectSignals, que faz a conexão de todos os sinais que estiverem, né, vinculados a essa minha classe handler, né? Então, tudo que tiver dentro dessa classe handler já é automaticamente já conectado sinais. Eu não preciso ficar conectando sinal por sinal, conforme vocês vão encontrar em algumas documentações, principalmente quando a gente escreve os widgets de forma manual, né, sem a utilização do Glade, a gente geralmente conecta sinal por sinal, né? E isso daí, para a gente não ter que fazer isso aí toda vez, conectar sinal por sinal, a gente já utiliza aqui o builder e ele faz a conexão de todos os sinais de forma genérica, né? Ali eu estou fazendo acesso à minha janela, né, através do getObject, então eu tenho acesso à minha janela, e posteriormente ali eu estou alterando, né, o atributo do título da minha janela, e depois eu estou dando um show nessa janela, pedindo para mostrar todos os componentes, e ali embaixo, né, eu faço a chamada, né, do loop do GTK. E aí minha aplicação vai começar e vai renderizar essa minha janelinha aqui, né? É uma aplicação bem simples, né? Mas é possível fazer muita coisa, né? A empresa onde eu trabalho, o RP é totalmente construído aí com Python e GTK, e dá para fazer coisa bastante complexa, dá para fazer de tudo, né? Só o projeto Gnome por si próprio já se fala por si próprio, né? Já é um exemplo muito grande, né, de se falar sobre ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, né, vou mostrar um pouquinho de código, eu vou mostrar um exemplo prático aí de estruturação de um simples programa, né, com mais de um módulo, né, vamos dizer assim, mais de um script envolvido, para poder um rumo, né, para a gente começar a expandir uma aplicação para um patamar maior, né, uma aplicação maior aí, mais robusta, né. Um exemplo simples, mas que pode ser escalável para um sistema aí mais robusto, né. Então, se alguém aí tiver interesse, né, eu já vou deixar aqui os links referente aí à instalação, como que a gente vai fazer para instalar no ambiente Linux.
Praticamente aqui a gente tem duas opções, a gente pode fazer a instalação diretamente aí na raiz do nosso sistema, né? Aqui já está o comando, a gente utiliza o apt, instala aí o pacote do GObject Introspection, o pacotinho do Cairo, e mais algumas libs ali do GTK e o Glade propriamente dito para a gente já manipular a nossa interface, né? Ou a gente pode instalar somente algumas libs, né, na raiz do nosso sistema que a gente precisa para poder fazer o desenvolvimento com o GTK, e posteriormente a gente pode montar uma virtual env e instalar aí através do pip o Cairo e o PyGObject, e a gente já consegue rodar o projeto também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida também, pessoal, depois desde de março aí deste ano eu venho postando vídeos, né, referente à utilização do GTK, e lá eu tenho alguns exemplos, né, a instalação no ambiente Linux, instalação no ambiente Windows, né, e aí vocês podem dar uma olhadinha lá, se vocês gostarem lá, pode curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever lá no canal, né, fazer uma propaganda aqui, mas para ajudar vocês mesmo, né? Nasceu com o intuito de ajudar pessoas aí que aprenderem um pouquinho sobre GTK. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, então, né, o exemplo. Então, vocês podem clonar o projeto lá e vocês vão ter acesso ao projeto por si próprio. E, bom, eu queria ver se tivesse alguma dúvida já agora para a gente poder já falar e já interar aqui, responder. Belezinha, vamos para as dúvidas então. Vou começar com uma perguntinha aqui, que eu achei muito boa, porque quando eu fiz a O, eu fiz com Java e Swing, foi uma tristeza. Então, a pergunta é: nas instituições de ensino, orientação a objeto é visto quase sempre com Java. Muito porque a disciplina também cobre interface gráfica para desktop, com Swing e alguma IDE. Em uma migração para Python, o GTK/Glade seria um bom substituto? A pergunta foi do Adorilson. Com certeza, né? Eu acho que assim, por principalmente abordar conceitos de utilização de software livre, utilizar uma sintaxe limpa e fácil de se entender, além de se não exigir recursos muito avançados, né, para um recurso de hardware superiores, né, ao mercado, você consegue desenvolver com recursos menores, você não precisa de uma super máquina para desenvolver com GTK. E comparado a uma máquina que vai rodar Java e todas as outras parafernárias aí que você precisa poder desenvolver. E a Python, né, eu amo Python, então para mim é a melhor opção, né. Vocês têm outras opções, mas para mim GTK é a melhor delas, né. Belezinha. A próxima pergunta é: você disse que trabalhou com GTK no seu dia a dia. Conta um pouquinho mais sobre sua atividade e como o GTK entra nessa rotina. A pergunta é do Ronaldo. Bom, praticamente, né, falando ali sobre a minha rotina com GTK, a gente é uma equipe pequena, né, como eu disse, a gente somos em 2, né. Eu trabalho com um programador muito experiente, né, que praticamente ele vivenciou, né, toda a evolução do sistema Linux até a data de hoje, né. Então, ele começou a utilizar GTK desde do início da era do GTK, e por si só eu aprendo muito todo dia, né, uma grande escola aí para mim todo dia, a gente sempre está aprendendo coisa nova, né, e a cada dia que eu vou aprendendo mais sobre GTK, eu gosto mais, né, dessa ferramenta, né. Acho que não existe ferramenta definitiva, a gente tem que estar aberto a aprender outras ferramentas, né, a gente sempre está olhando e fala, ó, a gente tem que estar no mundo web também, né, uma hora ou outra a gente tem que migrar tudo isso, mas porque a tendência é essa das aplicações comerciais, mas no meu caso, como eu trabalho numa empresa onde a gente desenvolve o RP internamente, a gente utiliza isso
de forma constante ali, e é muito bacana, eu gosto bastante. Depois a gente pode até bater um papo no Discord aí, um pouco mais de paciência, e eu explicar um pouquinho como que é o dia a dia aí, mas é bacana, eu gosto de trabalhar com GTK. Belezinha. E agora o Felipe perguntou se já existe alguma ferramenta que meio que migre o UI gerado pelo Glade para o Kiwi. Eu já cheguei até a pensar nisso, hein? Ajudaria bastante. É muito bacana. Eu aprendi, a primeira biblioteca assim, de interface gráfica que eu conheci foi o Kiwi, né? E eu achei muito bacana, porém eu achei que ele deixa de ser produtivo nessa área, né? Porque ele não tem uma forma interativa de se você desenvolver, né? Os widgets ali e saber o que você está fazendo na interface e tal. Eu cheguei a utilizar o Kiwi durante um tempo, fiz algumas aplicações, mas eu vi que a utilização dele, quando você parte para um projeto grande, um projeto que você precisa escalar e que vários programadores vão trabalhar, se torna meio insustentável, né? E chegou até a ter um projeto, né, para poder fazer isso com o Kiwi, mas o projeto não foi para frente, né? O pessoal não continuou a evolução desse projeto. Mas tentaram já, e eu acharia muito bacana essa mesma tratativa, né? Mas não existe ainda não. Viável ainda não existe, né? Olha aí, galera, se juntem, vamos fazer um projeto open source aí. Aproveitando o gancho Ferramenta livre do tá lá. Kiwi, o Ronaldo perguntou se você usaria o Kiwi para aplicações desktop. Se eu usaria o Kiwi? Não entendi muito bem. Isso. Se eu usaria o Kiwi, é isso? Eu isso, para usaria para aplicações alguns desktop. projetos. De verdade, não trocaria pelo GTK. Eu acho que assim, eu já cheguei a testar alguns recursos do Kiwi, principalmente para celular, para a gente poder criar WebView, né, e fazer com que esse WebView renderize alguma coisa, né? Mas a aplicação em si, com Kiwi, somente um WebView e o restante roda tudo no servidor e vira uma aplicação web. Mas para desktop, eu vejo como maior produtivo e melhor ferramenta a GTK, sem sombra de dúvidas. Essa é a minha opinião. Existem diversas outras na internet, e a verdade é que você utiliza o que melhor te atender, o que melhor te gostar. Belezinha. Tem o pessoal digitando ali no chat. Tá rolando umas discussões sobre levar o Glade GKT aí para ensinar O pra galera. Deixa eu ver. Teve uma pergunta aqui que disseram: o palestrante fala muitas vezes que faz o RP da empresa, mas o que é o RP da empresa? Como é o RP da empresa? O que é? Não sei se a pessoa não entendeu a sigla ou o que é RP. Um RP, né, um conjunto de ferramentas para poder gerenciar, né, as tarefas que uma empresa precisa realizar no seu dia a dia, né? Você vai desde gerenciar os orçamentos que a gente abre, controle de estoque, faturamento de nota fiscal, diversas coisas, né? Diversas ferramentas aí que a gente precisa gerenciar no nosso dia a dia, né? E que geralmente isso é gerenciado através de empresas terceiras, a gente desenvolve internamente e utiliza aí software livre. Hoje a gente é uma empresa totalmente 100% Linux, né? Então a melhor ferramenta aí para o contexto Linux é a GTK, né? Belezinha. Bem, acho que era isso de dúvidas. Deixa eu ver se tá rolando mais alguma coisa aqui. Acho que não. O pessoal tá digitando ali bastante, então a discussão pode continuar lá no Discord, pessoal, se vocês quiserem abrir uma Beleza. Eu vou mesa. mostrar. Beleza. Eu vou mostrar um pouquinho do projeto que eu preparei para vocês, está lá no GitHub. Acho que tem que ser visto com um pouquinho mais de paciência, mas eu vou tentar passar ali, dar um overview de como que eu deixei ali para vocês, só para a gente ter uma noção legal. Tá? Bom, eu fiz... Opa, pode.
Não, é que a Belícia disse que a gente tem mais 10 minutinhos aqui, surgiu uma dúvida nova. Queria perguntar, então. Certo. Você já trabalhou com Tkinter, não sei. Acredita que a quantidade de widgets via GTK é maior e qualidade superior? Essa é uma opinião minha. Eu não gosto de comparar duas ferramentas, né? Eu acho que cada uma tem seu propósito, e você falar bem de uma e mal da outra não é a questão, né? Eu acho que cada uma tem o seu propósito, eu defendo o meu ponto de vista, e o meu ponto de vista é que GTK, para a plataforma Linux, é a melhor ferramenta de se utilizar para desenvolvimento de interface gráfica. Mas essa é a minha opinião, e eu acho que todo mundo é livre e pode utilizar o que melhor te atender para cada situação, né? Mas, ao meu ver, essa é a minha opinião, GTK é melhor, mas eu estou livre aí, dependendo da solução que você fizer para resolver seu problema, utiliza ela e seja feliz, e não se importe com o que outras pessoas te digam, né? Existem diversas opções aí para você utilizar. Beleza. Temos uma dúvida também da Belissa perguntando se o TK Inter seria melhor no Windows. Seria melhor para o Windows o TK Inter? Talvez, eu acho que sim e não, né? Eu acho que o TK Inter ele peca em alguns detalhes, né, de riqueza, principalmente nos widgets, né? Pelo menos quando eu conheci o TK Inter, eu achei que falta algumas coisas nele, né? Não se quer dizer porque se não se falta, a gente está falando de software livre, se você quiser, você constrói e beleza, e distribui sua versão e faz para você. Mas falando de um ponto de vista, utilizar alguma coisa que já esteja pronto, funcionando, que tenha documentação e que você vai ter suporte e você precisa desenvolver algo grande e escalável, eu iria para o GTK. Né? Mesmo que o trabalho de se instalar no Windows seja um pouquinho maior e você precise fazer algumas coisas a mais do que seria no sistema Linux, eu acho que valeria a pena utilizar GTK sim, né? Sem sombra de dúvida eu falaria, mas essa é a minha opinião, né? Eu não me considero certo, mas por causa da minha opinião influenciar outras pessoas, né? Mas cada um utiliza a ferramenta que melhor te atender. Uma pergunta minha, assim, de completo ignorante nesse assunto de interfaces gráficas, assim. Precisa ter algum conhecimento, assim, de front-end, porque eu sou super do back-end para aprender, ou é tranquilo? Ao contrário, viu? Ao contrário, eu acho que você precisa mais de back-end. O front-end é que nem aquela, né? Você tem a iteração gráfica, né? Então você consegue, eu preciso de uma janela. Você precisa de uma janela, você precisa alocar os componentes na janela. Eu preciso de uma entrada de texto para pegar tal informação e fazer tal coisa. Então, a parte gráfica, você só arrasta e solta as coisas no lugar, alinha a aplicação de uma forma legal, visual, né? E depois você vai para o back-end e trabalha a lógica, né, de pegar as informações de um campo e tratar essa informação e fazer tal coisa, né? Mas Bom ao saber, contrário, então. pra gente que gosta de back-end é uma ótima ferramenta, viu? Trabalhar com essas três tecnologias junto aí. Belezinha. Beleza? Deixa eu ver se temos mais perguntas. Acho que não. Bem, acho que é isso, então. A discussão tá rolando lá no canal da Trilha, no Discord. O canal é o Trilha Pep 8, tá, galera? Quem quiser entrar lá também para conversar mais com o Michael. Você vai estar por lá agora? Sim, eu vou estar lá. Beleza, então quem tiver mais dúvidas, só conversar com ele lá. Muito obrigada pela palestra, muito legal. Eu que não tinha nenhuma experiência com esse assunto, aprendi bastante coisa. Acho que a galera que está assistindo Sim. também. Beleza. Sim. Então, beleza. Então, pessoal, assim, exemplos práticos eu já deixei pronto lá no GitHub. Acho que quem tiver alguma dúvida aí pode consultar, né? Eu estou disponível também, né? Como eu disse, eu tenho um canal lá que já tem alguns conteúdos legais que dá para vocês consultarem, tem uma ideia
em questão de vídeo, mas o GTK possui uma documentação muito vasta e vale a pena a gente dedicar um tempinho nela, né? Ele, perante as outras ferramentas, eu acho que ele é um pouquinho menos divulgado, né? O pessoal, geralmente, na internet divulga mais sobre Kiwi, TK-Inter, o Qt, né? Mas o GTK é muito rico em componentes e vale a pena a gente dedicar um tempo a essa tecnologia. Recado dado, então, Michael. Obrigado, boa noite. Vamos continuar a conversa Boa lá no noite. Discord. E para quem for continuar Beleza. ainda hoje aí com a gente vai ter daqui a pouco, às 8 horas, a keynote com a Diana Rodrigues. Beleza, galera? É isso. Valeu, boa noite, até daqui a pouco.